Olá, começa agora mais uma edição do Programação Sustentável aqui no Agro Mais, o canal totalmente dedicado ao agronegócio por aqui. Então você fica sempre muito bem informado sobre as tendências, inovações e manejos sustentáveis que são aplicados então no agronegócio. E hoje nós vamos abordar aqui no programa a importância dos biológicos e também sobre os desafios, para o crescimento do mercado de bioinsumos. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora, então, com o Aleph Borges, que é engenheiro agrônomo, gestor de produtos da Bionat. O Aleph já chegando aqui para a nossa conversa, iniciar a nossa conversa. Muito bem-vindo. Olá, Simone, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho desse tema que eu gosto bastante. Vamos lá, então, o potencial dos produtos biológicos para garantir, o bom desempenho no campo. Fala para gente. Isso é fundamental a gente reforçar, né? Acho que o mundo tem percebido, no mundo agro, quanto tem sido relevante o crescimento do mercado de biológico, né? E são soluções desde os inoculantes, que a gente já usa há mais tempo, o Bradyrhizobium, Azospirillum, que a gente tem aí comumente usados, principalmente na cultura da soja, mas também o Azospirillum aí em gramíneas, né? Então, esses micro-organismos eles já fazem parte há um tempinho aí da nossa agricultura, né? Trazendo bastante benefício. E aí nós temos o controle biológico em si, que ele se divide, né, em micro-organismos e macro-organismos que podem ser usados nesse controle biológico, seja de pragas ou de doenças. Os macro-organismos, de um modo geral, eles estão focados mais em controle de pragas, né? São predadores, parasitoides. É um mercado ainda um pouco mais restrito, mais regionalizado, por uma questão até de shelf life dos produtos, né? A necessidade de, depois da produção, se aplicar um pouco mais rápido. Então, o que tem um grande espaço no faturamento do mercado de biológicos realmente são os defensivos e inoculantes à base de micro-organismos, né? E esses biodefensivos ou inoculantes, eles se dividem em micro-organismos que são bactérias ou fungos, no caso de alguns defensivos para controle de lagartas também, micro-organismos aí como os vírus, né, que fazem parte também da composição de produtos. Então, a gente pode dizer que o mundo dos bioinsumos, especialmente o controle biológico em si, vamos falar de 90% aproximadamente aí desse mercado, sendo o controle microbiológico, né, de pragas e doenças na agricultura. Hoje, na legislação, nós entendemos que praga é macro, micro-organismo que atacam as plantas, né? Então, mesmo os patógenos causadores de doenças em plantas, diante da legislação, são vistos também como pragas, né? São tratados como pragas. Então, é dessa forma que a gente divide hoje esse mundo dos bioinsumos e ele realmente aconteceu com mais força, os microbiológicos, no uso para controle biológico, a partir do ano 2015, 2016, a gente acelerou muito o número de registros que a gente viu acontecer nesse mercado, né? Então, hoje nós chegamos já a quase 800 produtos registrados só para controle biológico. Então, a grande questão que fica é como o produtor escolhe, dentre tantas marcas disponíveis, né, aquilo melhor ou que melhor atende à expectativa dele de resultado no campo ao utilizar um produto biológico. Então, esse é o nosso desafio, acho que é o que governa a nossa conversa aqui hoje, Simone, que é a adoção, né? Difusão de conhecimento e adoção nesse mercado de biológicos. A gente entende que ainda não estamos concorrendo no mercado de biológicos, tá, Simone? Na verdade, a gente está todo mundo lutando para difundir as tecnologias e aumentar a adoção, porque a oportunidade que nós temos ainda de área tratada no Brasil é muito grande frente ao que se faz já com os defensivos químicos sintéticos, né? São 800 produtos que você falou registrados, né? Como é que o produtor ele é orientado, não é, para poder ter esse conhecimento e fazer essa escolha na hora dessa gestão, dessa decisão dele de como usar os produtos na lavoura dele em específico, não é? A gente está falando aqui, pode ser da lavoura de soja, lavoura de milho, enfim, para qualquer tipo de cultura. Perfeito, Simone. Isso é importante, tá? Como eu disse, é muito recente o mercado, da maneira que ele cresceu, muito acelerado nos últimos anos, aí, especialmente na última década, né? E o que a gente enfrenta é um desafio muito grande e, às vezes, o básico, né? Que é qual micro-organismo
faz o quê? Né? Para que serve esse micro-organismo? Qual é o modo de ação que ele funciona? Para que eu devo usar? Então, hoje existem erros até nisso, né? Aplicar um micro-organismo que não funciona para aquele problema que foi aplicado. Então, existe uma necessidade muito grande de a gente treinar, de conscientizar, de ensinar realmente como essas tecnologias funcionam para que o produtor faça bom uso e enxergue os resultados dela no campo. Né? Então, a Bionat, como outras empresas também, tem feito eventos, a indústria, né, de um modo geral, ela tende a capacitar técnicos, consultores, pesquisadores também do setor, para que a gente possa difundir conhecimento em relação às tecnologias. Né? Então, quando a gente olha para o mundo do controle biológico, se a gente falar tricoderma, o pessoal já conhece bem onde que aplica, como é que aplica, já faz mais um tempinho que a gente está aplicando, né? E para que ele serve, o que realmente ele faz, mas ainda estamos ganhando muito mais conhecimento sobre esse micro-organismo. Então, por mais que ele seja um pouco mais conhecido, existem coisas em particular que a gente precisa considerar. Quando a gente fala do controle de pragas, insetos na parte aérea ou ácaros, né, com Bovéria baciana, por exemplo, o pessoal já sabe um pouco mais de como faz isso. Mas tem outras coisas que ainda limitam. O cliente ou o consultor, muitas vezes, ele ainda não consegue comparar entre um produto e outro, porque a concentração, da maneira que vem na bula hoje, ela pode ser um fator limitante para o entendimento daquele técnico, daquele profissional ou do próprio agricultor lá no campo. Né? Então, a gente pega as bulas de produtos biológicos, está lá, ó, 1 vezes 10 a 9 conídeos viáveis de Bovéria baciana por grama de produto formulado. E o outro produto está 1 vezes 10 a 10 por grama. Né? Qual que é mais concentrado? Né? Essa dificuldade que a gente enfrenta. Mas não só, é fácil saber que 10 a 10 é mais concentrado que 10 a 9, mas não é claro para todo mundo que essa diferença é de 10 vezes. Então, se o produto de 10 a 10 eu aplico 100 gramas por hectare, o outro produto eu deveria aplicar, se ele é a base do mesmo micro-organismo, por exemplo, 1 quilo, 10 vezes mais. Né? Então, isso é um pouco do que a gente tenta conscientizar, especialmente para os produtos que seguem uma estratégia que a gente chama de inundativa, que é quanto mais ativo do micro-organismo eu coloco no corpo do inseto que eu quero controlar, maior é a efetividade de controle que eu tenho no campo. Por outro lado, nós temos outros grupos de micro-organismos que trabalham mais na estratégia inoculativa, como funcionam os inoculantes. Né? Mas ainda assim a gente precisa cuidar de uma concentração mínima dos produtos ali para que eles funcionem bem. Então, a gente faz através da difusão de conhecimento, essas informações a gente leva para o setor técnico, para as consultorias, para as pesquisas de um modo geral. Hoje, na Bionat, nós temos um programa chamado Biológico Não é Tudo Igual. Né? Como eu disse, outras empresas também trabalham com essa difusão de conhecimento. Nós trabalhamos o programa Biológico Não é Tudo Igual, onde nós fazemos cursos, palestras, workshops, com o objetivo de difundir essas informações, para que o público entenda que tem empresas que trabalham com micro-organismos que são cepas ou isolados comuns no mercado, e tem empresas que trabalham com micro-organismos exclusivos, desenvolvidos com instituições como a Embrapa, como a Exalc, dentre outras universidades também que a gente tem no Brasil. Né? Então, a difusão de conhecimento é o nosso grande desafio hoje, sempre, e falta agenda, viu, Simone, para a gente poder fazer tudo o que precisa. É isso que eu ia te perguntar. Então, já me respondeu, falta agenda, porque quando você coloca que tem essa dúvida aí, quando está na bula lá, como funciona a dosagem correta a ser aplicada, tudo isso em palestras e também em cursos, né, para difundir como é que funciona. Mas o ano, então, está cheio de cursos e palestras. E quais são as regiões que vocês mais atuam? Olha, hoje a gente atua no Brasil e Paraguai, né? Já comercializamos no Paraguai desde o ano de 2024 também. E eu, graças a Deus, atendo só essas duas regiões hoje, o Brasil e Paraguai, fazendo esses eventos, fazendo a difusão de conhecimento, né? Então acabo rodando bastante. Então, todas as principais regiões agrícolas do Brasil e também do Paraguai, a gente acaba visitando, fazendo eventos de difusão de conhecimento, né? E esse programa, o mais interessante, Simone, é que a gente praticamente não fala dos produtos da empresa dentro da
da palestra ou do workshop que a gente faz, né? Recentemente nós fizemos esse evento em Rio Verde, por exemplo, foi só para as consultorias, e a gente fala de ativo, dos princípios que regem aí o controle biológico na prática, o uso de inoculantes, tá? E a gente vai para um viés muito técnico, de gerar confiança e conhecimento com o público, antes da gente falar das tecnologias que a gente tem com marcas de produtos. Então, é um trabalho feito realmente do público, que é o agricultor que está lá no campo, no dia a dia, até o pesquisador, o consultor, que passa as recomendações para eles, né? E uma outra coisa importantíssima que a gente frisa muito no mercado de biológicos hoje é qualidade, tá? Então, a gente tem o desafio da difusão de conhecimento, o cara consegue aprender o que ele tem que verificar desse produto biológico, e um dos grandes pontos é como verificar a qualidade. Ainda existe muita dificuldade de padronização de metodologias para que essa qualidade ela seja atestada de maneira correta, né? Então, a gente também, dentro do programa Biológico Não é Tudo, a gente fez um curso que é sobre qualidade e compatibilidade dos biológicos. E aí, recentemente, no mês de agosto, no final do mês, a gente teve a primeira edição desse curso. Quem é que nós trouxemos para fazer esse curso? Pessoas que trabalham em laboratórios idôneos, em instituições de pesquisa e consultoria, e que prestam esse serviço de analisar a qualidade de produtos biológicos para o produtor, né? Ou analisar e validar se aquilo que está chegando para fazer a pesquisa está vivo, se tem a concentração que está no rótulo, se tem compatibilidade com o produto químico X ou Y, né? Tudo isso é muito relevante que a gente tenha padronização. Então, Simone, olha, a gente tem muito a evoluir na difusão de conhecimento, mas também junto ao governo, na regulamentação de muitas coisas, na unidade como a gente apresenta o produto, né? Falamos um pouquinho de concentração. Falar 1 vezes 10 a 9 por grama de um produto, talvez não é tão claro para o produtor do que falar 1 bilhão de conídeos por grama, né? E falar 1 vezes 10 a 10 ou falar 10 bilhões, peraí, 1 bilhão para 10 bilhões, eu sei que a diferença é 10 vezes, mas de 10 a 9 para 10 a 10, às vezes o cara não tem a mesma percepção de que é assim tão fácil. Tá certo. Aleph, já já a gente volta, que eu quero tocar nesse assunto em relação aos rótulos. Eu tenho que chamar um comercial, não viu? Não sai daí você também, viu que o intervalo é rápido. Já já estou voltando aqui com o Aleph no nosso Programação Sustentável. Estamos de volta com o nosso Ação Sustentável aqui no AgroMais, o canal dedicado à agroinformação. Hoje aqui nós estamos falando da importância do uso dos biológicos nas lavouras e sobre os desafios para o crescimento do mercado de bioinsumos. Eu estou conversando então com o Aleph Borges, que é engenheiro agrônomo, gestor de produtos da Bionat. No bloco passado, o Aleph, você estava falando em relação ao rótulo, nessa dificuldade na hora de aplicar o produto. Deveria ser mais claro, então, para o produtor ele ter esse acesso facilitado na hora de fazer essa mistura, dessa concentração de quanto que ele usa, então, do produto nas lavouras, é isso? Isso, na verdade, é a interpretação que tem a partir daquela informação de concentração dos produtos que estão nas bulas, né? A maneira como a gente apresenta hoje nas bulas, em formato de concentração em exponencial, 1 vezes 10 a 9, 1 vezes 10 elevado a 10, 1 vezes 10 elevado a 8 por grama, por ml, isso acaba muitas vezes tirando a magnitude e o entendimento do produtor de quanto que ele está aplicando, ele não consegue discernir entre qual é o tamanho da diferença de um produto 10 a 8 para um produto 10 a 10, né? E ainda tem a dificuldade de uma falta de padronização na unidade. Essa concentração ela pode ser dada por grama ou ml, como ela pode ser dada por quilo ou litro, e dessa forma, por quilo ou litro, aumenta o númerozinho lá no exponencial, né? E aí o produtor acaba olhando só para o número e achando que ele está comprando o produto mais concentrado do mercado, quando, na verdade, o produto pode ter a mesma concentração de outro, que na verdade está com a unidade em grama ou ml. Então, são essas confusões que ocorrem em relação à concentração. E a difusão de conhecimento ela é capaz de entregar essa informação e dar ferramentas para que o agricultor, o técnico, ele consiga comparar melhor se ele está comprando uma boa quantidade de ativo
né? Ingrediente ativo é o que o produtor quer para entregar resultado no campo, ou se ele está pagando caro por ingrediente inerte, né? Então, esse conhecimento de analisar qual é o micro-organismo, se ele tem registro no Ministério da Agricultura para aquilo que está sendo recomendado, olhar as bulas, né, Simone? De modo geral, nós estamos cansados de ir na farmácia, comprar um medicamento e não ler a bula, né? A agricultura não é diferente. Então, muitas vezes não se olha para a bula e quando se olha, há uma dificuldade em interpretar algumas coisas ali que podem ser fundamentais no discernimento entre comprar uma marca de produto ou outra, né? Aleph, é possível manejar então pragas, né, usando apenas biológicos ou tem que ser usado, né, consorciado com, ou em conjunto, né, melhor dizendo, com agroquímicos? Perfeita pergunta, Simone. Naturalmente, a gente está observando que existem sistemas ou patossistemas, que a gente chama, né, na fitopatologia, que o biológico, naturalmente, ele substituiu o químico. Tá? Vamos citar o exemplo do controle de nematóides. Né? Nas últimas décadas aí, a gente viu crescer muito a relevância do impacto dos nematóides nas produtividades e começou-se a utilizar nematicidas químicos. Mas depois que vieram os bionematicidas com a eficiência que estão entregando hoje, Simone, hoje passa de 80% a representatividade dos biológicos dentro do mercado de nematicidas. Né? Então imagine só, 80% do faturamento no controle de nematóides vem de biológicos e outros 20% aproximadamente são com nematicidas químicos. Então, a gente teve realmente uma substituição natural. É claro que a gente pode integrar essas tecnologias quando o produtor tem uma área extremamente infestada com nematóides e ele faz uso tanto da solução química sintética, nematicida direta, no solo ali, para reduzir essa população de uma maneira mais drástica e imediata, mas quando eu posso fazer um manejo mais preventivo, visando manter as populações de nematóides mais baixas e com menor impacto na produtividade, tem sido preconizado o uso isolado dos bionematicidas. Né? E no mundo do controle de insetos, não é muito diferente. Né? Se o produtor fizer um manejo correto, uma aplicação correta de produto de Bacillus thuringiensis ou de baculovírus para o controle de uma determinada lagarta, mas ele aplicar no tamanho correto, que a lagarta é sensível a esse micro-organismo, né? Ou as toxinas de Bt que estão sendo aplicadas, e se ele tiver repetição nessas aplicações no tempo correto, ele consegue fazer um excelente controle da praga e reduzir drasticamente os impactos em produtividade sem o uso de moléculas químicas. Agora, se a gente olhar para o controle da cigarrinha do milho, é um alvo extremamente difícil de ser controlado, né? E por fungos entomopatogênicos, a dificuldade também é grande. Então, o nível de controle não é tão alto. A gente tem que combinar produto biológico de contato, como Bovéria, Baciana, né, Cordyceps, que hoje está aí no mercado, alguns micro-organismos conhecidos, que são fungos que atuam por contato com esse alvo, mas associados a inseticidas químicos, de preferência sistêmicos, para que a gente garanta o atingimento do alvo e um maior controle daquela aplicação. Né? Então, se eu aplicar um produto biológico sozinho para o controle de lagartas, talvez eu tenha aí 50%, 60% de controle. Agora, quando eu combino essas tecnologias, eu levo esse controle para cerca de 80%, e isso me ajuda muito, porque pode aumentar o meu tempo até retornar com uma nova aplicação, onde a gente vai monitorando essa população da praga. Né? E por que é tão fundamental a gente ter alta performance no controle da cigarrinha, por exemplo, integrando as ferramentas? Porque é um inseto que transmite os enfesamentos na cultura do milho, os molicutes que causam doenças. Isso acontece muito cedo na lavoura. Né? Agora, os sintomas a gente só vai ver no estágio reprodutivo e lá é tarde demais para a gente fazer alguma coisa. Então, a tolerância com essa praga é uma tolerância zero. Quando a praga está presente no campo, eu já começo a fazer aplicações sequenciais a cada 7, 10, 14 dias, dependendo do produto, né, e da estratégia que a gente está utilizando. Então, existem duas situações onde naturalmente biológicos têm potencial de substituir os químicos, e isso já aconteceu em alguns segmentos, e outras onde a gente tem que combinar tecnologias para que a gente tenha alta performance no campo, Simone.
São essas duas atuações aí, né? Essa combinação, como você falou, né, dos dois, e também utilizando só o biológico. Elimina a praga, alvo, né, no primeiro caso, e não os insetos que são benéficos, não é? E na outra parte, quando você citou aí a cigarrinha, que é a dor de cabeça, não é? Aí, dos nossos produtores de milho, a cigarrinha, hoje a gente tem ela em praticamente todas as regiões, seria isso? Sim, difundida hoje em todas as regiões produtoras de milho, algumas com um sofrimento muito maior, com a transmissão dos molicutes, né, que são os micro-organismos que causam essas doenças nas plantas, mas de todo modo, em todas as regiões produtoras de milho, a gente já tem a presença da cigarrinha, da Ubulus maites, e prejudicando, né? Não só pela transmissão, mas também pelo efeito direto dela de sugar a seiva, de promover ali o crescimento de alguns fungos na folha, que nós conhecemos como fumagina, que acaba impactando também na parte da fotossíntese, né? E aí acaba prejudicando também a produtividade lá no final do ciclo, quando a gente está na fase de encher os grãos ali da cultura do milho. Então é um desafio muito grande aí com a cigarrinha, que a gente precisa combinar as tecnologias. E quando a gente fala de integrar tecnologias, Simone, nós temos que entender que o mercado de biológico hoje, ele passou de 6 bilhões de reais, né, no Brasil. E isso ainda representa muito pouco perto do mercado de defensivos em geral, né? Especialmente se a gente considerar que no mercado de defensivos químicos também tem os herbicidas. E hoje, o segmento que ainda não temos um produto representante no mundo biológico, né, é o herbicida. Então, se a gente descontar lá dos herbicidas químicos, que a gente não tem alternativa biológica ainda, e considerar apenas fungicidas, nematicidas e inseticidas, considerando esses três segmentos que a gente tem soluções biológicas, o mercado hoje chega a quase 10% daquilo que a gente entrega de químico em faturamento, 10% é com biológico nesses mesmos segmentos. Agora, se a gente deixa os herbicidas, isso fica em torno de 5 a 6% atualmente. A gente está quase finalizando o programa aqui. Antes de duas perguntas finais aqui, os desafios então aí para o mercado, não é? E também queria que você falasse rapidamente, né, em relação à lei de bioinsumos que foi sancionada em dezembro passado, não é, de 2024, que estabelece então esse marco relatório para a produção, o uso, né, comercialização de bioinsumos aqui no país. A gente viu o uso, né, tem a produção e o uso on-farm, né, dentro das fazendas, também comercialização aí de bioinsumos. Como é que você avalia, não é, esse marco aí regulatório para a produção? Perfeito, Simone. A gente avalia de uma maneira muito positiva, né? Acho que tudo que acontece de novo, a gente precisa muitas vezes regulamentar, criar algumas regras, o que pode e o que não pode, até para a gente não frear também no setor privado, nas parcerias com instituições públicas, a sede de inovação, né? Então, quando a gente olha para a nova lei, é uma lei que ela permite que a indústria, a pesquisa, o setor privado continue investindo para inovar, para poder trazer novas tecnologias para o agricultor. Então, nós temos essa certa segurança com a forma com que a nova lei ela vem propondo, né? Nós estamos agora nessa fase de regulamentação, onde a gente vai ter provavelmente aí alguns ajustes na lei. Mas no que diz respeito ao on-farm, por exemplo, fica muito claro, né, que a produção para uso próprio, com um inóculo de maneira adequada, né, um inóculo que é registrado como inóculo, não pode mais, né, multiplicar produto de marca comercial usada como defensivo, é o que vai ter que ser adquirido, né, um inóculo de uma empresa que vende o inóculo registrado para multiplicação on-farm. Então, tudo isso aumenta muito a qualidade daquilo que virou já, né, uma realidade. Hoje nós estamos vendo aí quase 10%, quando a gente faz um mapeamento do mercado, ou um pouquinho mais, já sendo representado por valor de faturamento do mercado on-farm. Então é o momento de fazer isso com qualidade. A gente da indústria entende que existem grandes grupos, empresas, né, que conseguem realmente montar uma biofábrica e podem ter capacidade de fazer um produto de extrema qualidade que vai funcionar e resolver o problema lá na fazenda. Então essa produção para uso próprio
grandes grupos têm investido e a gente tem visto o tamanho do desafio que é para eles produzir o produto sem contaminação, né, e tudo mais. Então, alguns até têm saído desse mundo, mas, de modo geral, é uma realidade, a gente respeita muito isso e a gente tenta trabalhar em parceria para que a gente agregue com novas tecnologias, com produtos exclusivos que a gente desenvolve, né? O objetivo então da lei é impulsionar em práticas agrícolas mais sustentáveis, né? O Aleph, nosso tempo já está esgotando aqui, mas deixa aquela dica final para o nosso produtor que está assistindo aqui a gente agora. Perfeito. Bom, a minha dica é procure muito conhecimento, né? Perceba se a empresa que te atende, se o profissional que te atende, ele tem um bom conhecimento técnico em relação aos bioinsumos, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é essa difusão de conhecimento, é essa técnica muito bem aplicada para que o produtor tenha resultado no campo. Nós não podemos gerar a percepção para o produtor de que biológico nenhum funciona, né? Então, por isso que o nosso programa se chama Biológico Não É Tudo Igual. Então, nós temos que explicar por que não são e por que você pode fazer melhores escolhas e ter excelentes resultados no campo, tá? Essa é a mensagem. Temos que estudar todo dia, Simone, não podemos parar. É verdade, estudar todos os dias, Aleph. O Aleph Borges, engenheiro agrônomo, gestor aí de produtos da Bionite. Muito obrigada pela tua participação hoje aqui no nosso programa, viu, Aleph? Até uma próxima oportunidade. E obrigada a você também que ficou aqui, está assistindo a gente, acompanhando o nosso Ação Sustentável. Tchau, tchau e até um próximo programa.